A correspondência da vontade com o coração e do entendimento com o pulmão. Primeira parte. Isto vai ser demonstrado nesta série. 1. Todas as coisas da mente se referem à vontade e ao entendimento, e todas as coisas do corpo se referem ao coração e ao pulmão. 2. A correspondência da vontade e do entendimento com o coração e o pulmão, e por consequência, correspondência de todas as coisas da mente com todas as do corpo. 3. A vontade corresponde ao coração. 4. O entendimento corresponde ao pulmão. 5. Por esta correspondência podem ser descobertos muitos arcanos sobre a vontade e o entendimento, por consequência, sobre o amor e a sabedoria. 6. A mente do homem é o espírito do homem, e o espírito é o homem, e o corpo é o externo pelo qual a mente ou o espírito sente e age no mundo. 7. A conjunção do espírito do homem com o corpo pela correspondência de sua vontade e de seu entendimento com seu coração e seu pulmão, e a disjunção pela não correspondência. 1. Todas as coisas da mente se referem à vontade e ao entendimento, e todas as do corpo se referem ao coração e ao pulmão. Pela mente não é entendida outra coisa senão a vontade e o entendimento, os quais, em seu complexo, são todas as coisas que afetam o homem e todas as que o homem pensa. Assim, todas as que pertencem à afeição e ao pensamento do homem. As que afetam o homem pertencem à sua vontade, e as que o homem pensa pertencem ao seu entendimento. Que todas as coisas do pensamento do homem pertencem a seu entendimento, sabe-se, pois, que o homem pensa pelo entendimento. Mas que todas as coisas da afeição do homem pertencem à sua vontade, não se sabe do mesmo modo. Se não se sabe do mesmo modo, é porque, quando o homem pensa, ele presta atenção não à afeição, mas unicamente às coisas que pensa. Por exemplo, quando ouve falar, presta atenção não ao som, mas à linguagem mesma. Quando, entretanto, a afeição está no pensamento, absolutamente como o som está na linguagem. Que a afeição pertence à vontade é porque toda afeição pertence ao amor, e o receptáculo do amor é a vontade, como foi mostrado acima. Aquele que não sabe que a afeição pertence à vontade, confunde a afeição com o entendimento, pois diz que ela é um com o pensamento. Contudo, não são um, mas agem como um. Que são confundidos, isso é evidente pela linguagem comum quando se diz: penso fazer isso, quer dizer, quero fazer isso. Que, entretanto, sejam dois, isso é ainda evidente pela linguagem ordinária quando se diz: quero pensar nesta coisa. E quando se pensa nisso, a afeição da vontade está no pensamento do entendimento, como o som está na linguagem, como já foi dito. Que todas as coisas do corpo se referem ao coração e ao pulmão, isso é sabido. Mas que haja correspondência do coração e do pulmão com a vontade e o entendimento, isso não é sabido. Por isso vai se tratar disto no que segue. Porque a vontade e o entendimento são os receptáculos do amor e da sabedoria, são por consequência as duas formas orgânicas ou formas organizadas com as mais puras substâncias. Pois, para que sejam receptáculos, devem ser tais. Pouco importa que sua organização não se manifeste diante do olho. Ela é para o interior da vista do olho,
mesmo quando a vista é ajudada por fortes microscópios. Para o interior da vista são também os pequeníssimos insetos, nos quais há também os órgãos dos sentidos e do movimento, pois eles sentem, andam e voam, que tenham também em si cérebros, corações, canais pulmonares, vísceras, é o que hábeis anatomistas descobriram com o auxílio de microscópios, pois que estes pequenos insetos não se manifestam diante da vista, nem com mais forte razão as pequenas vísceras de que são compostos. E pois que não se nega que estas pequenas vísceras, até a cada uma das coisas que as compõem, sejam organizadas, como então pode-se dizer que os dois receptáculos do amor e da sabedoria, que são chamados vontade e entendimento, não são formas organizadas? Como o amor e a sabedoria, que são a vida procedente do Senhor, podem agir em um não sujeito, ou em alguma coisa que não existe substancialmente? Como o pensamento pode ser inerente de outro modo, e como alguém pode falar por um pensamento que não é inerente? O cérebro, onde o pensamento existe, não é cheio, e tudo o que ele contém não é organizado? As formas orgânicas mesmas aí aparecem mesmo diante de um olho nu e de uma maneira saliente na substância cortical, os receptáculos da vontade e do entendimento em seus princípios, onde são vistos como pequenas glândulas. Sobre este assunto, ver acima número 366. Não pensa, eu te peço, sobre estas coisas segundo a ideia do vácuo. O vácuo é um nada, e no nada nada se faz, e nada existe pelo nada. Sobre a ideia do vácuo, ver acima número 82. 2. A correspondência da vontade e do entendimento com o coração e o pulmão, e por consequência correspondência de todas as coisas da mente como as do corpo. Isto é novo, pois até o presente não é conhecido, pela razão de que se ignorou o que é o espiritual e em que difere do natural, e que, por conseguinte, não se soube o que é a correspondência, pois há correspondência dos espirituais com os naturais, e por esta correspondência se faz sua conjunção. Disse que até ao presente se ignorou o que é o espiritual e qual é sua correspondência com o natural e, por consequência, o que é a correspondência. Mas, entretanto, ter-se-ia podido conhecer um e outro. Quem não sabe que a afeição e o pensamento são espirituais e que, por conseguinte, todas as coisas da afeição e do pensamento são espirituais? Quem não sabe que a ação e a linguagem são naturais e que, por conseguinte, todas as coisas que pertencem à ação e à linguagem são naturais? Quem não sabe que a afeição e o pensamento, que são espirituais, fazem com que o homem haja e fale? Quem, por conseguinte, não pode saber o que é a correspondência dos espirituais com os naturais? O pensamento não faz com que a língua fale e a afeição, unida ao pensamento, não faz com que o corpo haja? São duas coisas distintas. Eu posso pensar e não falar, e posso querer e não agir. E sabe-se que o corpo não pensa e não quer, mas que o pensamento cai na linguagem e a vontade na ação. A afeição não brilha também sobre a face e não apresenta aí um tipo dela mesma? Todos sabem isso. A afeição, considerada em si mesma, não é espiritual? E as mudanças da face, que são chamadas expressões fisionômicas, não são naturais? Quem não pode concluir daí que há correspondência, e que, por conseguinte, há correspondência de todas as coisas da mente
com todas as coisas do corpo. E como todas as coisas da mente se referem à afeição e ao pensamento, ou o que dá no mesmo, à vontade e ao entendimento, e todas as coisas do corpo, ao coração e ao pulmão, a correspondência da vontade com o coração e do entendimento com o pulmão. Se tais coisas não tinham sido ainda conhecidas, embora o tivessem podido ser, é porque o homem se tornou de tal modo externo que nada quis reconhecer senão o natural. Era esse o prazer de seu amor, e por conseguinte era o prazer de seu entendimento. É por isso que elevar o pensamento acima do natural para algum espiritual separado do natural era um desprazer para ele. É por isso que, por seu amor natural e o prazer deste amor, ele não pôde pensar senão que o espiritual é um natural mais puro, e que a correspondência era alguma coisa que influía por continuidade. E mesmo o homem inteiramente natural não pode pensar em alguma coisa separada do natural. Isto para ele é como nada. Se estas coisas não foram vistas e por conseguinte não foram conhecidas até ao presente, é também porque todas as coisas da religião, que são chamadas espirituais, foram afastadas das vistas do homem por este dogma admitido em todo o mundo cristão, que é preciso crer cegamente nos teológicos, que são os espirituais que os concílios e alguns chefes estabeleceram, porque, como se diz, eles ultrapassam o entendimento. Vem daí que alguns tenham crido que o espiritual é como um pássaro que voa acima do ar no éter, onde a vista do olho não alcança, quando, entretanto, o espiritual é como um pássaro do paraíso, que voa perto do olho, toca a pupila com suas belas asas e quer ser visto. Pela vista do olho é entendida a vista intelectual. A correspondência da vontade e do entendimento com o coração e o pulmão não pode ser confirmada nuamente, isto é, somente pelos racionais, mas o pode ser pelos efeitos. Dá-se com isto como com a causa das coisas. Estas causas, é verdade, podem ser vistas racionalmente, mas não claramente, a não ser pelos efeitos, pois as causas estão nos efeitos, e por vezes elas se fazem ver. A mente tampouco não se confirma primeiro sobre as causas. Os efeitos desta correspondência serão apresentados no que segue. Mas para que não se caia a respeito desta correspondência nas ideias tiradas das hipóteses sobre a alma, que se releia antes com atenção o que foi mostrado no artigo precedente, a saber, que o amor e a sabedoria, e por conseguinte a vontade e o entendimento, fazem a vida mesma do homem. Número 363. Que tal é a vida nos princípios, tal ela é no todo e em cada parte. Número 366. Que a vida por estes princípios está por meio de cada parte no todo, e pelo todo em cada parte. Número 367. Que tal é o amor, tal é a sabedoria, e por conseguinte, tal é o homem. Número 368. Aqui, para confirmação, vou relatar uma representação da correspondência da vontade e do entendimento com o coração e o pulmão que vi no céu entre os anjos. Estes, por um admirável e inexplicável escoamento em curvas, fluxionem em giros, formavam uma semelhança de coração e uma semelhança de pulmão, com todas as contexturas interiores que neles estão, e então seguiam o fluxo do céu, pois o céu está em um esforço para tais formas, pelo influxo do amor e da sabedoria que procedem do Senhor. E assim
representavam a conjunção do coração e do pulmão e, ao mesmo tempo, sua correspondência com o amor da vontade e com a sabedoria do entendimento. Chamavam casamento celeste esta correspondência e esta união, dizendo que dá-se o mesmo em todo o corpo e em cada um de seus membros, de seus órgãos e de suas vísceras, com as coisas que lá pertencem ao coração e ao pulmão, e que por toda parte onde o coração e o pulmão não agem e onde cada um deles não tem suas alternativas, não pode haver movimento algum de vida por um princípio voluntário qualquer, nem sentido algum de vida por um princípio intelectual qualquer. Nota do canal Emanuel Swedenborg. Neste momento, o autor citará vários capítulos de outros livros e seus respectivos números. A fim de evitar confusão aos ouvintes, esses números foram respeitosamente suprimidos. Para estudo e leitura complementar, o parágrafo original com todas as emissões pode ser lido a partir da página 162 no PDF gratuito da obra original, disponível na descrição deste vídeo. Como no que vai seguir-se se trata da correspondência do coração e do pulmão com a vontade e o entendimento, e que sobre esta correspondência está fundada a de todas as coisas do corpo, que se chamam membros do todo, órgãos dos sentidos e vísceras do corpo, e como a correspondência dos naturais com os espirituais não foi conhecida até ao presente, e que, não obstante, ela foi amplamente posta em evidência em duas obras, das quais uma se trata do céu e do inferno, e a outra do sentido espiritual da palavra na Gênesis e no Êxodo, sob o título de Arcanos Celestes. Vou indicar aqui o que foi escrito e mostrado sobre a correspondência nessas duas obras. Na obra do céu e do inferno, da correspondência de todas as coisas do céu com todas as do homem, da correspondência de todas as coisas do céu com todas as da terra, na obra sobre o sentido espiritual da palavra, na Gênesis e no Êxodo, sob o título de Arcanos Celestes, da correspondência da face e de suas fisionomias com as afeições da mente, da correspondência do corpo quanto a seus gestos e às suas ações com os intelectuais e os voluntários, da correspondência dos sentidos no comum, da correspondência dos olhos e de sua vista, da correspondência das narinas e do odor, da correspondência dos ouvidos e da audição, da correspondência da língua e do paladar, da correspondência das mãos, dos braços, das espáduas e dos pés, da correspondência dos lombos e dos órgãos da geração, da correspondência das vísceras interiores do corpo, especialmente do estômago, do timo, da cisterna e dos condutos do quilo, do mesentério, da correspondência do baço, da correspondência do peritônio, dos rins e da vesícula, da correspondência do fígado e dos condutos hepáticos, císticos e pancreáticos, da correspondência dos intestinos, da correspondência da pele, da correspondência do céu com o homem, que todas as coisas que estão no mundo natural e nos seus três reinos correspondem a todas as coisas que aparecem no mundo espiritual, que todas as coisas que aparecem nos céus são correspondências. Da correspondência do sentido da letra da palavra e do seu sentido espiritual, fala-se disso por toda parte nesta obra. Ver também sobre esta correspondência na doutrina da Nova Jerusalém sobre a Escritura Santa, números 5 a 26, 27 a 69. A vontade corresponde ao coração. Não se pode vê-lo a não ser de uma maneira tão clara como quando a vontade foi examinada nos efeitos, assim como foi dito acima, a não ser que se possa vê-lo nisto que todas as afeições que pertencem ao amor introduzem no coração
mudanças quanto a seus batimentos, como é evidente pela pulsação das artérias que agem de uma maneira sincrônica com o coração. As mudanças e os batimentos do coração, segundo as afeições do amor, são inumeráveis. Os que são sentidos pelo dedo consistem unicamente nisto, que o coração bate lentamente ou vivamente, alto ou fracamente, molemente ou duramente, igualmente ou desigualmente, etc. Assim, na alegria de outro modo que na tristeza, na tranquilidade de outro modo que na cólera, na intrepidez de outro modo que no medo, nas moléstias quentes de outro modo que nas moléstias frias, etc. Como os movimentos do coração, que são chamados sístole e diástole, mudam e variam assim, segundo as afeições de cada amor, é por isso que vários dos antigos, e de acordo com estes alguns modernos, atribuíram as afeições ao coração e também fixaram aí a sua sede. Daí vieram para a linguagem ordinária estas expressões: coração magnânimo e coração tímido, coração alegre e coração triste, coração mole e coração duro, coração grande e coração pusilânime, coração íntegro e coração partido, coração de carne e coração de pedra, pesado, mole, doce de coração. Empenhar o coração para fazer, dar um mesmo coração, dar um coração novo, confiar de coração, receber de coração, não lhe vem ao coração, obstinar-se de coração, amigo de coração. Daí os termos de concórdia, discórdia, vecórdia, tibieza de coração e vários outros semelhantes que pertencem ao amor e às afeições do amor. A palavra se exprime da mesma maneira, e isso porque a palavra foi escrita por correspondências. Quer se diga o amor ou a vontade, é a mesma coisa, pois que o receptáculo do amor é a vontade, como foi dito acima. Sabe-se que no homem e em cada animal há um calor vital, mas qual é a sua origem não se sabe. Cada um fala por conjectura. Aqueles, portanto, que nada souberam da correspondência dos naturais com os espirituais, atribuíram-lhe a origem ao calor do sol, alguns à atividade das partes, outros à vida mesma. Mas, como ignoram o que é a vida, dizendo isso, não penetram mais adiante. Ao contrário, aquele que sabe que há uma correspondência do amor e das afeições do amor com o coração e as derivações do coração, pode saber que o amor é a origem do calor vital. Com efeito, o amor procede, como calor, do sol espiritual onde está o Senhor, e é também sentido como calor pelos anjos. Este calor espiritual, que em sua essência é o amor, é o que influi por correspondência no coração e em seu sangue, e aí introduz o calor e ao mesmo tempo o vivifica. Sabe-se que o homem, segundo o seu amor e o grau do amor, se aquece e, por assim dizer, se abrasa, e que, segundo o decrescimento do amor, se entorpece e esfria. Pois sente-se isso e se vê. Sente-se pelo calor de todo o corpo e vê-se pelo enrubescimento da face. E se ao contrário, há extinção, sente-se pelo frio do corpo e se vê pela palidez da face. Como o amor é a vida do homem, o coração é por isso mesmo o primeiro e o último da vida do homem. E pois que o amor é a vida do homem e que a alma dirige sua vida no corpo pelo sangue, é por isso que o sangue na palavra é chamado alma. Gênesis capítulo 9, versículo 4,
Levítico, capítulo 17, versículo 14. No que segue se dirá o que é entendido pela alma em diversos sentidos. Se o sangue é vermelho, é também pela correspondência do coração e do sangue com o amor e as afeições do amor. Com efeito, no mundo espiritual, há cores de toda espécie. As cores vermelha e branca são as cores fundamentais, e todas as outras tiram suas variedades destas duas cores e das cores opostas, que são o russo e o preto. A cor vermelha corresponde ao amor e a cor branca à sabedoria. Se a cor vermelha corresponde ao amor, é porque tem sua origem no fogo do sol espiritual. E se a cor branca corresponde à sabedoria, é porque tem sua origem na luz desse sol. E, como há correspondência do amor com o coração, segue-se que o sangue não pode deixar de ser vermelho e indicar a sua origem. Daí vem que nos céus, onde o amor para com o Senhor reina, a luz é inflamada. E aí os anjos estão vestidos com vestimentas de púrpura. E que nos céus, onde a sabedoria reina, a luz é de uma brancura brilhante, e aí os anjos são vestidos de vestimentas de fino linho branco. Os céus são distinguidos em dois reinos, dos quais um é chamado celeste e o outro espiritual. No reino celeste reina o amor para com o Senhor, e no reino espiritual reina a sabedoria procedente deste amor. O reino onde reina o amor é chamado o cardíaco do céu, e o reino onde reina a sabedoria é chamado o pulmonar do céu. É preciso que se saiba que todo o céu angélico, em seu complexo, representa um único homem, e que diante do Senhor aparece como um único homem. É por isso que seu coração constitui um reino e seu pulmão constitui outro. Pois há um movimento cardíaco e um movimento pulmonar em comum em todo o céu, e em consequência, em particular, em cada anjo. E os movimentos comuns, cardíaco e pulmonar, vêm do Senhor só, porque dele só vem o amor e a sabedoria. Com efeito, no sol onde está o Senhor, e que procede do Senhor, há estes dois movimentos, e em consequência, eles estão no céu angélico e no universo. Faz abstração dos espaços e pensa na onipresença, e serás confirmado que isso é assim. Que os céus tenham sido distinguidos em dois reinos, o celeste e o espiritual, vê-se no Tratado do Céu e do Inferno, números 26, 27 e 28. E que todo o céu angélico no complexo representa um só homem, vê-se no mesmo tratado, números 59 a 87. Continua na segunda parte.